sobre... Terminou, né, o reinado de Joás, né, do juízo de Deus sobre ele. Porque as pessoas dizem, por que Deus fez isso? Não. O que foi que você fez? Porque é consequência dos nossos atos. As pessoas acham sempre que tem que culpar Deus quando as coisas dão errado. Então, Amazias foi o filho de Joás que sucedeu no trono, né? E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Veja, gente, como é difícil a pessoa ser fiel a Deus até o fim. Às vezes começam bem e terminam mal, como eu já falei anteriormente. Mas ele não teve o coração inteiro, gente. Eu nem vou falar muito sobre ele. Ele teve uma parte aqui que ele fala, né? Ele pensando na prata, que ia perder aqui. Então, ele, sabe, gente? E o mais triste, no 25:14, Deus castiga Amazias por causa da idolatria. Então, por quê? Deus tinha, e tudo tinha sido ensinado por Moisés ao povo, a Torá, a instrução de Deus para o povo. Ele sabia que aquilo tudo foi repetido de geração em geração, mas eles preferiram cometer o pecado, a idolatria. E então veio, né, os juízos e ele foi morto, terminou morto, gente, o fim dele foi triste. Aí veio Uzias. Gente, Uzias. Gente, um rei tão próspero, um rei que começou tão bem. Veja bem, gente, ele começou muito bem. Eu quero ler alguns versículos aqui. Ele reinou 55 anos em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar Deus nos dias de Zacarias, entendido nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Foi um reino próspero, gente. Tudo que ele Uzias. Agora pense por que ele foi atacado de lepra. Sabe o que, gente? Quando ele começou a ficar poderoso, a crescer em grandeza, ele se exaltou. E Deus abate os orgulhosos. E Deus eleva os humildes. Então foi isso que aconteceu com ele. Ele foi fazer o papel do sacerdote, do levita, e não era para fazer isso. Ele entrou na casa do Senhor. Se lembra do pecado de Saul? Que também porque o profeta Samuel demorou e ele ia para a guerra e ele fez o papel que era só dos levitas? Gente, era assim, não podia, se entrasse ali era para morrer. E ele não morreu, pela misericórdia de Deus. Mas ele foi atacado de lepra. Então começou tão bem, gente. Começou tão bem. Aqui no capítulo 26, 16 está contando como foi. Aí diz assim, ele ficou leproso, o rei Uzias, até o dia de sua morte. Morreu e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Era assim, gente. Os leprosos eram impuros. Eles não poderiam mais ficar próximos de ninguém. E ele morreu e reinou Jotão no lugar dele. No lugar dele, né? O seu filho Jotão. E Jotão fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E ainda o povo se corrompia. Mas o povo ainda se corrompia nesse tempo. Gente, eu imagino que seja assim, como hoje, né? Hoje, você pode, no nosso país, né? Cada um tem a religião que quer, né? Então não proibia não, entendeu? Então uns queriam adorar o único Deus e outros queriam adorar os deuses pagãos. Então, cada um que cuide de si. Então o Jotão foi bom até o final. O final foi bom. É raro, gente, começar bem e terminar bem. E depois veio Acaz, né? Acaz, o seu filho. Acaz foi ímpio. Então Acaz foi um rei muito mau. Um péssimo exemplo, Acaz. Ele chegou um momento que foi o que ele fez, gente, queimou até seus filhos no fogo. Porque eles faziam holocaustos aos deuses, né? Aos deuses pagãos. Ele não fez o que era reto aos olhos de Deus, seu pai. Então, o que veio sobre ele? Castigo, o juízo de Deus. E ele fazia pecar o povo. Por causa do pecado dele, fazia pecar o povo. Diz aqui, olha. Eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão. E vós os mataste com uma raiva tal que chegou até os céus. A ira de Deus chegou até os céus. E aí veio o castigo sobre ele. Aí Deus já tinha se afastado deles, ele busca socorro do rei da Síria. Ele foi buscar socorro justamente o rei da Síria, mas não achou nem o rei da Síria, porque Deus já tinha, né? Deus já tinha determinado a sua sentença. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque desviara Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Porque sacrificou aos deuses de Damasco. Porém, estou lendo aqui pulando alguns, você não tem, depois vocês leiam se quiserem.
Porém, eles foram a sua ruína de todo Israel. Gente, se você é idólatra, se você tem algum ídolo, sei lá, até o futebol, como eu vi comentando essa semana com o amigo Rafael aqui do Facebook. O futebol, o povo tem hino, o povo adora os ídolos. Ele fala várias coisas que ali identifica que é um ídolo. Um ídolo não precisa ser uma estátua, né? Você pegar uma imagem e adorar. É alguma coisa que você está colocando no lugar de Deus. Pronto, vou parar por aqui. Depois vou falar sobre o rei Ezequias. Muitas histórias sobre